Senhora Presidente, eu queria sugerir aqui nas audiências públicas, nos procedimentos acerca das audiências públicas, no item que limita em 4, no máximo, né, número de participantes, que a gente acrescentasse que desses 4, no mínimo, tem que ser obrigatoriamente uma mulher, sempre. Então, as audiências públicas sempre compostas, no mínimo, por uma mulher na mesa. Máximo de 4 participantes, sendo no mínimo deles uma mulher. Entendo a importância da sugestão de Vossa Excelência, concordo plenamente. Agora, depende muito também de quem, do autor do pedido da audiência, mas não é? Se o autor pede audiência e o tema, ele tem que se desdobrar e achar uma mulher que trate do tema que possa representar. A questão é que as mulheres não podem ficar sem representação nessa casa, a gente tem que começar a se acostumar a colocar mulheres nas mesas. Então, se a gente acordar aqui que no mínimo um tem que ser mulher, a gente com certeza vai empoderar e trazer várias mulheres aqui para essa casa e se acostumar com a presença das mulheres nas audiências públicas. Não, isso não tem menor cabimento. Eu quero colocar a apreciação da plenária. A audiência pública ela é temática. Não, ela independe de gênero. Não depende de gênero, sim. É uma questão de gênero. A gente precisa começar a empoderar as mulheres. Quando a gente monta a mesa aqui, a gente nunca pensa nas mulheres. Eu gostaria que tivesse um esquimó também, todas as áreas. Eu gostaria de empoderar os esquimós. Eu acho que pode até ficar como sugestão essa proposta do deputado Jean, para que cada autor, se puder, lógico, eu acho importante. Senhora Presidenta, por favor, em primeiro lugar, eu peço respeito porque eu estou com a palavra, a Vossa Excelência me concedeu a palavra. Em segundo lugar, eu não aceito esse tipo de deboche sexista e machista aqui do tipo, vou chamar um esquimó. A questão não é essa. A gente está lutando aqui por paridade de gênero, equidade de gênero e a presença das mulheres nas audiências públicas, como na presidência dessa comissão, é algo importante e algo a ser pensado. A gente sempre monta as mesas pensando nelas majoritariamente formadas por homens. Se a gente define que, no mínimo, sendo 4 participantes, um tem que ser mulher, essa casa se desdobra, o deputado se desdobra a achar uma representante. Okay. E a gente melhora como civilização. A lembrança do deputado Jean Willis, ela é pertinente. A lembrança de, numa audiência pública, com 4 participantes, a gente tomar o cuidado de trazer também especialistas desse tema, mulheres, eu acho que procede. E quero aqui defender que nós defendemos, enquanto mulheres, a ocupação das mulheres nos espaços de poder, e a ocupação das mulheres nos espaços de poder também se trata da questão temática, e nós temos mulheres que conhecem. É só para a gente criar o hábito, gente, não é nenhuma questão de... É uma questão que a gente precisa devagar ir avançando, por isso eu quero agradecer e parabenizar o deputado Jean Willis por essa lembrança de termos também este cuidado aqui nesta comissão que trata de temas tão relevantes como a saúde da mulher, da criança, do adolescente, das questões da previdência, que a gente tome cuidado. É como um lembrete para que a gente, na hora de formular os nossos requerimentos, a gente cuide. Eu, por exemplo, vou assinar um requerimento agora com relação ao serviço de endocrinologia e sou obrigada a confessar aqui de público que, com certeza absoluta, nós temos grandes mulheres endocrinologistas de renome nacional. E, lamentavelmente, no meu requerimento, eu só estou indicando homens. É uma puxada de orelha que vale a pena a gente entender como importante, porque nós nos descuidamos algumas vezes. A nossa preocupação não é em relação a ter mulher. Pelo contrário, quanto mais mulheres, ótimo, que bom, que venha, que participe. A questão é obrigatório compor? Se não tiver mulher, o que acontece com a audiência pública? Eu não vejo problema em ser obrigatório, primeiro porque na área de saúde as mulheres são maioria hoje, isso é fato. Na área de saúde elas são maioria, ou seja, para o tema que concerne a essa comissão permanente, não haveria problemas em localizar, identificar mulheres que possam compor as audiências públicas. Primeiro ponto. Segundo ponto, nessa comissão as mulheres são proporcionalmente maioria. De todas as comissões permanentes aqui, onde há mais mulheres é nessa comissão. E terceiro, nós aprovamos, a Câmara dos Deputados aprovou uma PEC, a PEC 590, que está no Senado, que obriga que a mesa diretora seja composta obrigatoriamente por uma mulher, sempre. Ou seja, são 4 membros da mesa, uma obrigatoriamente tem que ser mulher. Então, não vejo problema em ser obrigatório, nós teríamos que ter, sim, o trabalho de localizar sempre uma mulher, e há mulheres, sim, em todas as áreas, sobretudo na área da saúde. Agora, óbvio, se eu for voto vencido por uma resistência ainda sexista, por uma naturalização da invisibilidade das mulheres nos espaços públicos, se eu for vencido, eu aceito a redação como uma recomendação, sabendo que a recomendação não será atendida. Porque, como a própria deputada Carmen Zanotto falou, fazendo sua meia-culpa, assumindo, quando ela pensou na audiência pública, automaticamente ela pensou em 4 homens e não pensou em nenhuma mulher.
porque a gente naturalizou a invisibilidade e a exclusão das mulheres dos espaços públicos e da representação. A obrigatoriedade nos colocaria na situação de procurar, sim, identificar mulheres, obrigatoriamente, para compor as mesas. E com isso a gente cria uma sociedade mais respeitosa inclusive para não citar algo do tipo, comparar uma mulher a um esquimó, né, como se fosse algo exótico. A presença de uma mulher numa mesa fosse algo tão exótico que ela tivesse que chegar aqui coberta em peles e de gelo, lamentavelmente. Obrigada, deputado Jean. Nós estamos numa casa política. E numa casa política tem-se o exercício da convivência. No exercício da convivência, independente de estar escrito ou não, eu penso que o deputado Jean Willis coloca dessa participação necessária das mulheres. Então, nós entendemos que temos também, como bem já colocou o nosso deputado, mulheres em todas as áreas para falar de qualquer assunto. Se temos mulheres em todas as áreas para falar de qualquer assunto, e não somos aquelas que impedem o homem de falar a respeito das mulheres, que nós mulheres também possamos ser convidadas a participar dessas audiências, mas não apenas como ouvintes, que também nós possamos, e aí é uma vontade política e compreensão política dessa participação, podemos trocar, ficar muito mais rico quando nós podemos trocar entre os gêneros algumas questões que são pertinentes, pode ser ao mundo masculino, mas que é interessante ouvir o mundo feminino, assim vice-versa. Então eu penso que não é despropositada o que coloca o nosso deputado Jean Willis. Faço apenas aqui um apelo de que esta casa veja com seriedade essa questão e que nós possamos, na medida do possível e do entendimento político, garantir essas presenças. Eu posso convidar um cientista e junto uma cientista. Não importa quem esteja convidando, qual a corrente política que esteja convidando. Nós estamos falando em nome das mulheres, né, e dos homens também.